Sabe aquela história do efeito dominó? Uma pecinha que cai e derruba todas as outras em sequência? Pois é, hoje a gente vai ver como uma única decisão de um tribunal lá nos Estados Unidos pode causar um verdadeiro efeito dominó na economia do mundo todo, afetando desde as regras do comércio até onde o dinheiro é investido. Será que uma só decisão pode mesmo mudar o jogo todo? Vamos descobrir juntos. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Como é que pode uma canetada de um juiz, de um dia para o outro, bagunçar as rotas comerciais do planeta inteiro e deixar todo mundo de Nova York a São Paulo sem saber o que esperar? Vamos seguir essa pista para ver onde ela nos leva. Então, esse aqui é o nosso mapa do caminho. Primeiro, a gente vai entender o estopim de tudo, o veredito. Depois, a gente vê a reação política, que foi imediata. Aí vamos focar em como isso bate aqui no Brasil e na América Latina. E em seguida, a confusão que isso gera nos mercados. E no final, a gente amarra tudo para ver qual é a grande lição dessa história. Bom, tudo começa aqui, com a decisão da mais alta corte dos Estados Unidos, que foi, literalmente, a primeira peça do dominó a cair. A sequência dos fatos é bem clara e, olha, super rápida. De um lado, a Suprema Corte americana vai lá e derruba um pacote de tarifas que já estava valendo. Quase que imediatamente, em resposta, surge uma proposta completamente nova e talvez até mais radical. É a política reagindo em tempo real, sem piscar. O ponto-chave aqui é esse vácuo que foi criado. Pensa bem, a decisão não só cancelou as tarifas, ela deixou a política comercial dos Estados Unidos sem um dos seus pilares. E isso abriu um espaço que, como a gente vai ver, foi preenchido de uma forma muito rápida e, digamos, dramática. E isso nos joga direto para a segunda onda desse efeito cascata, a resposta política. Porque se a natureza não gosta de vácuo, a política parece que gosta menos ainda. E a resposta para preencher aquele vácuo veio na forma desse número aí, 10%. Simples, direto e com poder de fogo global imenso. Uma tarifa única sobre absolutamente tudo que entra nos Estados Unidos. Essa proposta é uma virada de chave fundamental. Em vez daquelas tarifas mais específicas para certos setores ou países, que foram as que caíram, a nova ideia é uma taxa única para todo mundo sem distinção. É uma abordagem completamente diferente, muito mais ampla. Ok, mas como é que essas ondas que começaram lá em Washington atravessam o continente e chegam aqui no Brasil e no resto da América Latina? A resposta, adianto, não é simples. Tem um lado bom e um lado bem arriscado. A primeira reação, como mostra essa manchete da Bloomberg Linha, foi de otimismo. A queda das tarifas antigas foi vista como um alívio, sabe? Uma janela de oportunidade para os exportadores da região que se sentiam bastante prejudicados por elas. Esse slide resume perfeitamente o dilema. De um lado, o fim das tarifas antigas é uma boa notícia, uma chance de respirar. Do outro, essa ameaça da nova tarifa de 10% é uma nuvem bem escura no horizonte, que pode cancelar todo o lado bom. É um cenário de alívio imediato, mas com uma ansiedade gigante sobre o futuro. E para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, precisamos olhar para o nosso próprio quintal. As projeções para o Brasil em 2026, segundo o mercado, mostram um crescimento modesto e uma inflação controlada. O que isso quer dizer? Que a gente tem um ambiente estável, mas sem muita gordura para queimar. Qualquer choque grande vindo de fora, como esse, pode complicar bastante as coisas. E essa vulnerabilidade toda nos leva direto para a reação dos mercados globais. Porque se tem uma palavra que define o que o sistema financeiro está sentindo com tudo isso, essa palavra é incerteza. Olha, essa frase do relatório de estabilidade financeira do nosso Banco Central diz tudo. Ela mostra que nem as maiores autoridades do assunto sabem direito o que esperar. Essa parte, ainda não estão plenamente compreendidas, é basicamente o Banco Central falando: gente, sinceramente, não dá para saber o que vem por aí. E quando a gente fala de incerteza no mercado, a gente está falando de volatilidade, que nada mais é do que a velocidade e a força com que os preços das coisas sobem e descem. Em tempos incertos como agora, a volatilidade explode e o mercado vira uma montanha russa. Esse gráfico do Banco Central ajuda a gente a ver essa incerteza na prática. Ele mede o tal do apetite ao risco dos investidores, ou seja, o quanto eles estão com coragem de apostar em investimentos mais arriscados. Repara bem na linha da América Latina, a Latam. Olha só as subidas e descidas. Isso é o mercado reagindo em tempo real, com os investidores ficando mais corajosos ou mais medrosos a cada notícia sobre as tarifas. E aqui está o paradoxo, o ponto mais perigoso que o Banco Central aponta. Os investidores continuam com fome de lucro, topando correr mais risco.
Só que eles estão fazendo isso num campo de jogo onde as regras podem mudar a qualquer segundo. É uma combinação bem instável que deixa todo o sistema financeiro muito mais frágil. Então, depois de acompanhar essa fileira de dominós caindo, o que a gente pode concluir? Qual é a foto final que essa história toda tira? Resumindo a ópera, uma decisão judicial abriu um buraco que foi logo preenchido por uma proposta radical. Para o Brasil, foi um suspiro de alívio que durou pouco, logo seguido por uma nova preocupação. O resultado para todo mundo no mercado é pura incerteza. E talvez o mais importante, tudo isso joga na nossa cara o quão conectado e ao mesmo tempo frágil é o nosso sistema de comércio global. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. Esse ciclo, sabe, de uma decisão da justiça sendo seguida por uma reação política explosiva, isso pode não ser um caso isolado. Será que a gente está entrando numa nova fase onde a instabilidade no comércio vira a regra do jogo e não mais a exceção? É algo que todos nós vamos precisar ficar de olho.